no capítulo 16 e o versículo 16 a seguir. Uma palavra, quem sabe, bastante conhecida da igreja, mas ela se renova dia após dia. E hoje nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, para falar aquilo que o Espírito Santo nos colocar na nossa boca, colocar no nosso coração para falar. Todos acharam? Diga amém. Amém. Que está escrito assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, e qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores, estando seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: este homem que nos anuncia o caminho da salvação são servo do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Pode sentar, igreja. Está aí, irmãos, a palavra de Deus. Existiram dois homens, irmãos, cheios do Espírito Santo, cheios da unção de Deus. Este homem era chamado Paulo e Silas. Dois homens, irmão, com autoridade de Deus. Dois homens cheios da presença do Espírito Santo, cheios da unção de Deus. Certas vezes, irmãos, ele foi, irmãos, até um lugar, e lá estava uma jovem. Essa jovem tinha um espírito, irmãos, de adivinhação, um espírito do inimigo, que dava muito lucro para aquela cidade. Todo o povo dele de redor daquela cidade chegava até aquela moça, até aquela jovem, para que aquela jovem adivinhasse a sua vida, para que aquela jovem contasse o que estava passando, o que ia suceder na sua vida. Mas Deus, irmãos, ia mandar dois homens cheios do poder de Deus para passar por aquele lugar. Aleluia! Porque quando Deus quer agir, nada pode impedir. O inimigo se levanta, irmãos, mas ele cai por terra, porque Deus está conosco. Aonde, irmãos, Deus nos manda passar, ali, irmão, tem uma pessoa que deseja ouvir a nossa palavra. Quem sabe vocês, mas hoje eu não vou no culto. Quem sabe tem alguém, ou para ouvir o teu louvor que você queria cantar aqui nesse lugar. Quem sabe vocês, mas eu não vou cantar, mas quem sabe alguém estava no banco sedente para ouvir aquele louvor que você ia cantar. Quem sabe vocês, mas eu não vou pregar, mas alguém estava querendo ouvir a tua pregação, e ali o Espírito Santo fazer uma obra muito grande na sua vida. Aleluia! Quando nós, irmãos, somos dirigidos pelo Espírito Santo, ali tem alguém que deseja ouvir a nossa oração, o nosso clamor. Por isso eu digo para a igreja, quando dê uma oportunidade para nós não rejeitarmos, que nós possamos fazer a obra de Deus. Porque ali estava aquela moça, irmão, com o espírito do inimigo adivinhando a vida das pessoas. E ali os seus donos, irmãos, lucravam. Alguém dizia: ó, hoje essa moça vai adivinhar e o lucro vai para tal fulano. Amanhã a moça ali vai adivinhar, irmãos, e vai para o Cigrão. E ali os seus donos iam lucrando. Ia lucrando com aquela, irmãos, ali a menina de adivinhação, com o espírito inimigo. Mas dois homens cheios da graça de Deus, cheios da unção de Deus, estavam passando por aquele lugar. Paulo e Silas, irmão. E quando chegaram até essa cidade, irmãos, aquela moça olhou para eles e disse: ó, esses que pregam a salvação, esses são filhos do Deus Altíssimo. Eles são servos do Deus Altíssimo. Porque se nós temos o Espírito Santo de Deus, irmãos, o inimigo reconhece que nós somos servos de Deus. Aleluia! Quando o inimigo olha para nós, irmãos, ele tem que fugir. Que irmão Cláudio falou que o inimigo não tem que ficar dentro da igreja, não.
tem que ficar longe, porque nós somos cheios da graça e da unção de Deus. Glória a Deus, aleluia. O inimigo olha, irmãos, para o servo e a serva de Deus, ele reconhece que aquilo não pode chegar, porque se ele chegar, Deus manda fogo nele e ele foge desse lugar. Aleluia, Jesus. Você que está sentado no banco, você tem autoridade de Deus. Você que está sentado aí nessa cadeira, você tem a unção de Deus. O inimigo tem que olhar para você e reconhecer que você serve a Deus. Aleluia. Mas muita gente anda de qualquer jeito e as pessoas do mundo olham, será que é crente, não é? Será que serve a Deus ou serve ao mundo? Por isso eu digo para você que nós temos que fazer a diferença. Nós temos que servir a Deus quando o inimigo olhar para nós, ele reconhecer que eu e você somos servos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aquela moça olhou para Paulo e Silas, não, esses são servos do Deus Altíssimo. O inimigo reconheceu que eles serviam a Deus, que não podiam fazer nada contra a vida de Paulo e Silas. Tentaram fazer, mas não conseguiram. E muitos dias aquelas moças iam perseguindo, irmãos, a vida daqueles dois servos de Deus e dizendo, esses são servos de Deus Altíssimo. E Paulo, irmão, se encheu do poder de Deus e voltou para trás e disse, em nome de Jesus Cristo, sai espírito imundo. E na mesma hora, quando Paulo, irmão, disse, saia espírito imundo em nome de Jesus, aquele espírito saiu e a moça ficou liberta. Glória a Deus, aleluia. A moça, irmão, ficou liberta por em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus estava com eles. E a moça ficou liberta na mesma hora. Mas não parou por aí não, irmãos. Os seus donos, irmãos, olhando aquela moça liberta, que ela não tinha mais como adivinhar a vida de alguém, pegaram Paulo, irmãos, e Silas e levaram para a praça pública. Pegaram eles, irmãos, e levaram lá e falaram para os estrados, olha aqui, trouxe aqui Paulo e Silas, esses homens aqui, que tiraram lá o espírito da moça de adivinhação. E agora não vai dar mais lucro para essa cidade. Pessoas da região iam vir consultar com aquela moça, porque aquela moça era usada pelo inimigo, era usada pelo demônio para adivinhar a vida daquelas pessoas. Certo dia, irmãos, uma mulher falou para mim, Vilmar, eu fui na tal cidade lá que tinha um padre, tinha alguém lá, que adivinhava nessas vidas, chamava as pessoas para frente, e nós ia lá e contava tudo para nós. E a pessoa doente, a pessoa aleijada de muleta, e a pessoa cansada, ferida. E ela, irmãos, com o pé dela, uma bola desse tamanho de inchado. Eu disse, você foi curada? Não, até agora não. Eu disse, então hoje eu quero apresentar para você um Deus poderoso, um Jesus Cristo vivo, que morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou, está aqui para sarar tuas feridas. Aleluia. E não te cobra nada. Esse te cura e não te cobra nada. E cura para sempre, arranca o mal pela raiz. Glória a Deus, aleluia. Mas tem muita gente tentando enganar, irmãos, as pessoas. Tentando dizer, irmãos, que eles curam, eles libertam, mas não libertam nada. O único que liberta é Jesus Cristo, e o único que cura é Jesus Cristo, porque esse arranca o mal pela raiz. Aleluia. Mas muita gente tentando ser enganado, irmãos. Muita gente sendo enganada, irmãos, por espírito de inimigo, irmãos. Deus da glória, aleluia, Jesus. Tentando adivinhar a vida das pessoas, irmãos. Mas bem-aventurado é eu e você que estamos aqui essa noite, porque aqui, irmãos, está Jesus Cristo aqui nesse lugar. E Ele não vai adivinhar a tua vida, não. Ele vai olhar para você e dizer que você é mais do que vencedor, que as tuas feridas, hoje Ele vai sarar aqui nesse lugar. Aleluia. E pegaram, irmãos, Paulo e Silas, levaram para a praça pública e disseram, mas estão aqui, ó,
Ele foi lá e tirou o espírito da moça. E agora ela não vai poder mais adivinhar e não vai vir nunca para a cidade.